Eu acho que sim, o time reagiu do ponto de vista psicológico aí nas 2 últimas partidas. Isso é importante, né? Foram 2 jogos, foram 2 gols em cada jogo e não tomou nenhum. Então, a gente tem aí uma reação também no sistema defensivo como um todo. Eu acho que o São Paulo dá um passo para trás em termos de joga bonito, né? Afinal de contas, nós não temos grandes jogadores super talentosos para ter aquele tic-tac maravilhoso e tal. Então, o São Paulo mantém os 3 zagueiros, né? Enzo Dias ali, um leão na ala esquerda, não tem o Cedric que vai, o Mailton, que até fez uma partida ok, e 3 volantes. E um brigador lá na frente para ganhar a bola bicada, que é o Tapia, e mais o Lucas ou o Luciano se revezando. Hoje eu não vejo o Tapia saindo, se é do Tapia saindo. O Lucas e o Luciano, para mim, disputam uma posição ao lado dele, né? São Paulo achou esse cara e a gente se acostumou, né, com times incríveis, né, um futebol lindo e tal, mas agora não é fase para isso. É fase para um time que vai brigar, vai fisicamente se preparar, agora tendo um espaçamento, não agora que vai jogar, né, vai jogar quarta e depois sábado, mas podendo ter as pausas que teve de data FIFA, a recuperação de alguns jogadores, o Luiz Gustavo voltou, isso é importante, o Marcos Antônio, quando se recupera, acaba virando uma peça-chave. Eu acho que, assim, o São Paulo se torna um time competitivo de meio de tabela para cima. E se o São Paulo tiver essa consciência, a consciência dos seus limites, esse meio de tabela para cima pode ser uma posição digna nesse Campeonato Brasileiro, terminar aí entre os 7 primeiros colocados. Então, eu gostei do que vi. Agora, eu não estou com grandes ambições de grande futebol, sabe? Realmente não estou. Eu quero que o time jogue como jogou lá em Fortaleza com a menos e como jogou ontem lá diante do Vasco. E contando com o seu goleiro, viu? Porque contando com o goleiro, contando evidentemente com que o acaso, que as coisas que acontecem, o imponderável também jogue um pouco a favor do São Paulo, que como foi a bola na trave do Ryan, contando que o pênalti também aconteça para o São Paulo e que quem bata faça, né? São Paulo padeceu muito de pênaltis mal cobrados aí nos últimos tempos, né? E acho que ontem mostrou que pode chegar um pouco mais adiante com esse elenco limitado que tem. Ale, para você, quem foi o grande destaque da partida de ontem? Pode até falar o Crespo, viu? Se você achar que foi ele mesmo. O Rafael. Rafael, porque ele fez uma defesa gigantesca quando o jogo ainda estava 0-0. Depois fez outra defesa muito boa quando o jogo já estava 1-0. Né? Então, eu acho que assim, sem o Rafael, o São Paulo talvez não tivesse saído com a vitória do São Januário, talvez nem com o empate. Realmente, o Rafael tem jogado e muito, né? Mas eu acho que a gente tem que falar da partida correta, né? Se não foi uma partida brilhante, partida correta do Lucas Moura, né, Maurício? Que realmente aí tá, digamos, aos poucos aí pegando no tranco, digamos assim, né? Acho que não só o gol do pênalti, mas o gol de pênalti é importante sim, né? Porque o São Paulo, inclusive, viveu aí nesse brasileiro mesmo, né? Momentos aí que não tinha um cobrador decente de pênalti, o Caleri perdendo, o próprio Lucas perdeu, o Luciano perdeu. Então, assim, acho que, se não me engano, a estatística do ano, né? Eu perguntei pro Ale ontem no ar, 7 cobranças, 4 só convertidas, né? Um pouquinho mais de 50%. Então, eu comemorei a atuação do Lucas, que num jogo contra o Flamengo, já pensando na quarta-feira, vai ser muito importante ter um cara desse em campo, né? Um cara desse ativo em campo, né? Não quero dizer. Eu acho que é um jogador importante, já falei aqui, se ele tiver 60%, 65% aí de sua plena capacidade, ele consegue fazer a diferença. Então, e ele é um cara interessado, ele entende o momento do São Paulo, sabe que ele ficou muito tempo machucado, tem uma dívida esportiva com o clube, com a torcida, e está se esforçando, né? Então, eu acho que a situação do Lucas ela é bem diferente, por exemplo, da situação do Oscar, que eu já falei aqui, eu defendo uma renegociação, talvez uma rescisão, sei lá, se não rolar, torço muito para que ele consiga voltar e contribuir tecnicamente, porque ele realmente também, tecnicamente, é um jogador acima da média, mas não tenho lá grandes esperanças. O Lucas, para mim,
é diferente, e ele assumiu a responsabilidade e fez o gol. Então, isso que precisava, né? E ontem isso aconteceu, ele já perdeu pênaltis importantes. Ontem ele foi e fez. O São Paulo teve suas chances também, outras, né? Teve aquele chute do Tapia, que ele pega aquele chicote bonito, mas vai em cima do Léo Jardim, aí depois aquelas as oportunidades que São Paulo perdeu, que poderia até ter feito 3, 4 até no segundo tempo. E tem que... O Vasco é um dos melhores times do segundo turno. O Vasco, nas últimas 7 partidas, tinha ganhado 6. Estava um time confiante, jogando em São Januário, que é um caldeirão. São Paulo, tradicionalmente, se dá mal lá. Então, a gente precisa valorizar quando as coisas boas acontecem. Então, esses 3 pontos foram muito valiosos.